Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor, Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Esse mês estamos recebendo convidados em todos os episódios até agora, estamos felizes com isso e, mais uma vez, estou com a companhia de Guilherme neste episódio para falar sobre o quê? Um dorama que a gente passou mal assistindo. E é sobre isso. Oi, amigo, tudo bom? Se apresente aí, vá. Oi, amigo, tudo bem? Ai, muito obrigado pelo mais um convite para participar desse podcast maravilhoso. Gente, eu me chamo Guilherme Becker. O meu Instagram é @Guilherme_Becker__. Já vou deixando aqui de início para não esquecer. E, gente, vamos aqui falar hoje sobre o dorama O Mando, que é um dorama que fez 6 episódios, assim, de puro surto, sabe? Sim. E muito fofo, assim, aquele clichê gostoso de assistir no final da tarde com aquela pipoca manteigada. É isso, gente, nossa, é muito bom, sabe? E também vocês vão dar muita risada, gente, eu recomendo demais, porque gente, eu passei mal da Eu também barriga. passei mal. De tanto rir, gente. Sério, não, é muito bom esse dorama. Eu passei mal também, do tanto que eu ri. E, tipo assim, tem uns momentos que são muito focados no quesito de sofrências, mas são pontos muito específicos, assim, para dar altos e baixos na história. E aí, quando a gente vai ver o rolê como um todo, o início, você fica dando cada risada da cara do povo Sim. que tá, tipo, fazendo os personagens em pontos positivos e ruins, mas assim, a gente tá sempre dando risada e passando mal, porque o povo é muito bonito. Então, eu É, digo logo, realmente. mando, bom dia, você já apareceu aqui antes, que foi o Cocoi, que foi no episódio de Game Boys, mas Alex Dias, eu tive uns piripaques assim durante o Quem não, período de né? tempo que eu Meu assistia, Deus. porque eu passei mal com aquele homem. Não tive maturidade. Inclusive com a Barbie também, porque a Barbie é muito bonita. É E, maravilhosa tipo ela. assim, que família, viu? Que família. Aham. Mas, amigo, antes de começar, ou mando, falando sobre, diz aí um pouquinho da sinopse de como é a história, para o pessoal que está assistindo saber como é. Bem, gente, o Mando, ele se passa nas Filipinas e ele traz a história de Mando, que é um garoto que acaba de entrar na faculdade, está no seu primeiro ano da faculdade, e lá ele ainda não se descobriu em relação à sua sexualidade. E tem uma garota que é muito apaixonada nele, e ele começa a namorar com ela para afirmar sua sexualidade, porém ele acaba esbarrando no príncipe encantado dos sonhos dele, que a gente vai falar Ai, mais meu tarde. Deus. Essas cenas são maravilhosas. E depois disso, eles acabam descobrindo que a menina que gosta dele e o príncipe dele são da mesma família. E isso vai gerar alguns conflitos ali entre os episódios. Mas a gente acaba tudo bem no final, com o Mando se descobrindo, se descobrindo em relação à sua sexualidade e se aceitando. E aí, o principal Esse de aí tudo, do armário. isso, e sua família aceitando ele com todo amor e carinho também. É bem legal. E é bem isso aí mesmo. A história, ela traz essas vivências de Mando e a gente acaba acompanhando como que é essa construção do personagem. E é um personagem que, assim, em Game Boys a gente vê o Mando. Vou fazer um rolê bem podrão agora. Mas em Game Boys a gente vai ver Mando como sendo o ativo, entre aspas, nesse formato de história. Aqui ele vai estar sendo a pegada do passivo, entre muitas aspas. Ele tá sendo Ele o vai quê ser. nessa série? Ele tá sendo o quê? O quê? Na outra ele era o Seme. Coisa de Meu anime. Deus, eu real não sei o que você falou agora, mas deve ser isso aí. E aí, essa dicotomia entre personagens que ele tem, eu achei sensacional, porque, mais uma vez, vemos Coco entregando carisma, porque ele é maravilhoso. A gente descobriu uns filmes que a gente não devia, a É, gente descobriu. descobriu. Pois é, a gente passou mal quando viu as cenas dos filmes que eram um pouco explícitas, a gente passou mal. Mas é isso, a gente vai falar sobre ele aqui? Não, Não, porque não é o momento. pode. Ma- Mas, sim, um ponto que é importante de falar também é que o Mando passou na I Want TV,
E tá disponível lá, pelo que eu tô vendo, aqui na internet. E a história, ela tem 6 episódios, de 20 e pouquinhos minutos. Então, é uma série de draminha com romance bem rapidinho de ser vista. Bem rápido mesmo. Então, tipo, perfeita para você querendo ver alguma coisa em um dia só. O Mando é para você. Bom, vamos falar sobre os personagens, porque eu Vamos. acho que a gente precisa de secar, não de secar, mas, tipo, precisamos falar sobre cada um. E, meu Deus, eu tô uma pessoa ótima hoje. É a vibe roqueira dentro de mim, a vibe underground, depois do dia e madrugada bizarra que eu tive. Mas, enfim, é sobre isso. A gente bota na maquiagem como a gente se sente. Tampando as olheiras. Pois é. O primeiro personagem que eu penso da gente começar aqui é o Mando, porque o Mando é o personagem principal e a gente vai estar vendo o Mando ali no contexto de teatro. E na sua escola ele vai ter 2 amigos, o Vince e a menina que eu esqueci o nome dela. E os 3 vão meio que ficar nessa convivência do espaço do teatro. E eu acho isso legal, de certa forma, porque a gente quebra a ideia de que a pessoa que tem que estar à frente do time de teatro sempre tem que ser alguém, tipo, em padrões específicos. A gente Não. consegue ver que ele dá uma fugida nesse sentido, mas que também acaba vindo a calhar essa relação dele com a Kish, que é a Barbie Imperial, que é a menina que vai fazer o casal com ele depois, porque isso oportuniza ele a vivenciar um pouco sobre si e entender mais sobre sua sexualidade. Sim. Comenta. Não, amigo, você não deixou nada pra comentar, você falou simplesmente tudo. Meu Você foi Deus, varrendo. desculpa. Tá, mas eu tenho uma observação. A amiga do Mando é a Leslie, que é a Leslie, sim. Mirinor Madamesli. Ai, que nome complicado. Mas isso, é a Leslie. E engraçado é que os nomes a gente espera que sejam os nomes bem difíceis. Nesse caso dessa série, a maioria dos Ah, nomes eles são ocidentais. E é. eu fiquei um pouco chocada, assim, de tipo, de Cocoi, de Santos, Alex, Dias, Barbie, Imperial, tipo, Imperial. são nomes que a gente vê aqui no Ocidente de forma bastante corriqueira. Aqui no Brasil, inclusive, o de Santos e Dias, Sim, Santos. que é bem Nossa, América. que coisa. Sim. Já que eu detonei Vamos o falar rolê. dele, vamos falar da Alex. Vamos falar do Alex, exatamente. Vamos lá, vamos falar sobre Maridinho, que eu escrevi. Você tá de prova, eu escrevi na pauta do episódio Maridinho, porque meu macho é meu homem. Ele é um gostoso, sim. Eu Realmente. tenho uma Aquela série. tatuagem. Gente, eu passei mal. Ele nadando na piscina, eu, tipo assim: Oi, tudo bem? Tudo As bem? cenas de sunga. A cena do 5º episódio, ele tomando banho. Gente, Não, amigo, naquele não. episódio. Eu não, 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 não. Assim, vou pular para o que a gente ia falar mais embaixo, mas vamos trazer aqui o que vem depois da cena, né? Que primeiro a gente tem o surto de que a gente vê aquele homem sem roupa, tomando banho, e a gente Mostrando vê aquela aquelas cena belas maravilhosa, bundas. pois é. E aí depois a gente vê, bom, vamos pro papo agora mais sério, tá, gente? E aí É. depois a gente vê que ele tem uma situação que acontece, que é a de automutilação. A Barbie já tinha comentado antes sobre, mas a gente acaba vendo na prática acontecendo, depois de certos BOs, essa cena dele. Como você se Que foi sentiu? bastante forte ainda. Sim, Que ele porque eu acabou ficando internado. tenho mega gatilhos de tipo, real, não tive condições assim, de ver e ficar em plenitude mental naquele momento, porque a cena me mexeu comigo, sabe? Ai, com quem não mexe, né, amigo? Aquela cena. Depois de todo um rolê assim que foi pesado. Uhum. Aí a pessoa já tem os problemas psicológicos que vêm sendo acumulados. Pega o ex-namorado traindo em flagrante, que é um assunto que a gente vai trazer aqui também. E depois ainda tem toda a problemática do Mando com a Barbie Imperial. E daí, né, sobrecarrega. E aconteceu o que aconteceu, né, gente? Infelizmente, mas faz parte da trama.
caos. Velho, e assim, eu acho que a química do Barry com o Mando deu muito certo. E Ela foi ver muito natural. Sim, e ver que ambas as pessoas conseguem entregar atuações muito boas me fez ficar feliz, porque é uma coisa que nem sempre a gente acaba vendo em dorama. E Sim, aí, esse realmente. dorama, eu Ele achei foi que fluido. isso. Ouso dizer que foi um dos melhores que eu assisti, porque tá aí uma coisa, eu não tinha assistido um tão bom assim há muito tempo. É nessa E me questão dos lembrou, personagens, né? Eu também, porque e me olha que eu lembrou, assisti bastante dorama já. e me lembrou muito Game Boys, que foi uma outra história que se passou durante a pandemia e foi um rolê muito fofinho, não entregou relacionamentos e rolês carnais como esse, mas entregou um rolê romance. E o romance foi muito legal. E eu acho assim, as cenas de romance do Barry, eu queria como namorada. Eu admito. Eu deixaria a Lavar Barbie me roupa ganhar de daquele tanquinho. amigo. Não, ele me ganhou naquela cena da ponte. Tipo, Super fofo, gente. a cena da Romântico. Ai. ponte foi tudo, tudo. E a primeira vez que eu assisti a cena da ponte, eu fiquei, mas gente, como assim? Essa cena tá maravilhosa. Eles têm que começar a dançar nessa ponte. Eu querendo arrastar a cara de Mano na sala. Tipo, como que você não vai dançar com ele? Para com isso. Não tem problema nenhum dançar com outro homem. Vai. Se E joga. aí, Se joga que velho, ele é teu. os dois tinham uma química maravilhosa. Maravilhosa. Ah, era perfeito de Eu ver. amei, Ainda assim, bem que no final assistir essa continuou, né? possibilidade também. Eu acho que a gente pode. É, Acho que agora a gente pode falar da nossa querida Barbie Girl, pois Imperatriz, é. Imperial. Gente, na hora que o Ai, mano. Daniel falou o nome dela, eu fiquei, que ele tá falando de Barbie Imperial? Como assim, né? Achei que era alguma boneca, né? Aí ele, não, é a Kishi, a personagem. Falei, o quê? Esse é o nome dela? Dele, sim. Falei, meu Deus. Mas sim, de fato, o rolê com a Barbie, a Kisha, né? O nome dela é muito diferente do que a gente espera. E Que eu a gente tá achei isso acostumado. super engraçado de como foi trazido, assim, quando estava sendo feita a pesquisa, porque eu não esperava que ela ia colocar o nome dela como Barbie Imperial, sabe? Até o sobrenome eu achei diferente. Né? Ai, gente, não, e ela traz assim uma personalidade muito forte no personagem dela, e ela sempre tá a relação dela com o irmão dela, que é o Barry. Gente, é muito forte a relação deles, é muito gostosa de ver o jeito que eles se protegem, que eles se amam Uhum. e o jeito que ela gosta do Mando no começo e que ela faz as coisas por ele, que ela ajuda ele na questão da mãe dele, e todo o que aconteceu na trama, durante a trama, que vai explicando, gente, que é bem emocionante também de ver, sabe? Ela foi um personagem de muita importância para a construção. De fato. E me surpreendeu, no fim das contas, a forma como ela agiu com os dois, o Mando e o Barry, porque com todo o entendimento que ela tinha sobre o irmão e ela ter acompanhado a saída de armário do irmão, eu imaginei que ela ia agir de uma forma diferente com o Mando. Mas eu também entendo que a história ficou muito bem, que dela não agir dessa forma. E ela falar que a maneira como ela se sentiu traída pela situação, né, do, dos dois, Sim. para mim colou toda a situação de que ela de fato ficou chateada com a maneira como tudo aconteceu e por isso não perdoava. É, até porque poderia ter sido evitada aquela situação logo de início, né? Só que foram Sim, empurrando com a barriga. Aí, tipo assim, gente, começou a incomodar logo no início, porque se o Mando já gostava do Barry, o Barry gostava do Mando logo de início, e trago aqui uhum. uma cena muito importante, que é a primeira vez que eles ficam, que é na pousada ainda, que, gente, essa cena, não, é muito cômica essa cena.
Porque, velho, os dois estão lá insinuando a peça de teatro. E, tipo assim, é uma química, é uma paixão, assim, sabe? Uma naturalidade naquela peça. E, velho, só pra ser em série mesmo, pra ninguém ver que aquilo lá tá sendo real. Porque, nossa senhora, gente, é muita química. De fato. E quando ele tá ensaiando com a Kesh, é tipo um fiasco. Não tem, Sim, não todo tem química. travado, um robô, não rola. E daí, mais pra frente, ele pega e fala assim: Não, Kisha, vem cá, eu vou mostrar meu amor pra você. E ele acaba soltando ainda que eu sou homem de verdade. Daí ele vê que ele falou isso e ela ficou confusa. E eles tentam aumentar o clima, assim, só que acabam não conseguindo. E nessa pousada, eles ficaram em quartos diferentes. Os meninos ficaram num quarto, as meninas ficaram em outro. As meninas barra Kishi, né? Que só tinha ela. E, gente, Sim. não, a cena dos dois juntos no quarto. É, E o fato de que o Barry vai para o quarto do outro cara que tá lá antes disso. depois. E depois que ele vai para o quarto e encontra o Mando. O Mando chorando por causa dele. Eu não ia ter maturidade. Eu acho que eu não ia ter nem coragem de chegar já contando assim que eu amava a pessoa ou gostava da É, pessoa, do jeito que foi. como o Mando fez. E o Mando jogou a merda no ventilador mesmo. Tipo, ele nem esperou Nem assim um pouquinho. minimizou, assim, nem tentou disfarçar. Isso Tadinha, é tava sobrecarregada, amigo. atitude ali, porque, velho, quando eu vi aquela cena que eu vi ele contando que gostava, não amava, né, mas que gostava do Barry, assim, na lata, tipo, eu não vou aguentar ficar aqui porque eu gosto de você, eu não tô gostando da mesma forma da sua irmã. E o que assim, meu Deus, é assim já, tipo, Toma aqui na cara, toma esse cheque. velho, eu fiquei chocado. Mas eu gostei pra caramba. Assim, do desenvolvimento até chegar ali. Sim, Só temos os pontos de que, se você é uma pessoa observadora como eu, você vai ver que no reflexo do do vidro. espelho, do vidro, exatamente, do vidro da porta do quarto deles, que eles estão em um resort, sei lá, É, num hotel que, tipo, os quartos é um do lado do outro e você fecha com uma cortina e a porta de correr. Dá para ver os câmeras. sim, o Dá reflexo deles. Eles o esqueceram de reflexo. tirar. Exatamente. Eu, tipo assim, gente, que erro pequeno assim, que dava para resolver em 2 segundos, velho. E agora você também trouxe questões Gente, eu de trouxe um erros ponto aqui históricos, muito velho. importante, porque agora não vai ser mais nem Freud que vai explicar. Vai ser Young Royals, porque Young Royals explica: feche a cortina da sua janela, da sua porta. Feche para não para evitar confusões. E eles não fecharam também, gente. Pois é. A Kish podendo passar na frente do quarto, os dois lá transando Sim. loucamente, que não Imagina parece o a cena, né? apocalipse Mas que a ia gente. virar. Ia ser muito Gente! doido. Não, ou. Não, eu ia falar que ou você também chamava ela, mas não, isso não ia acontecer. Não Não ia ia rolar. acontecer, não ia. Gente, a Mas é isso. propósito, Young Royals a gente gravou, tá? Também explicando. Verdade. Episódio 157 do podcast. Vão lá que vocês vão ver muito surto. Guilherme totalmente fã e Dan totalmente hater. Foi um pouco disso mesmo. Foi bem isso. Eu tava numa pegada assim, tipo, velho, não. Primeira temporada foi um caos. Não Realmente. gostei. A segunda temporada temos possibilidade de melhorias. Mas no fim das contas, a gente deu o nome para poder dar umas possibilidades de tipo melhoria, de como que poderia mudar o roteiro, e deu tudo certo. E vamos ver a terceira temporada, né? Como é que vai vir aí. Bomba, tenho certeza. Eu Não, tenho não, certeza. vira essa boca pra lá, amigo. Não pode. Tem que terminar final feliz. Bomba, a Netflix só tem trazido bomba, pô. Bomba, tenho Bomba e certeza. cancelamento. Sim, é Triste. sobre isso. A Netflix cobrando por senha de galera dividindo em mais de um apartamento, mais de um IP. Não tenho condições com isso. Não tenho. Oi, Procon, tudo bem? Cai em cima de lá da Netflix, sim, que a gente não tem que ficar pagando, não. Né? Deus o livre. Já é Velho, caro o plano. HBO fazendo piada com a cara da Netflix. Sim. Prime Video fazendo piada com a cara da. Não, Netflix. Netflix, melhora. Melhore.
esse surto aí tá sendo só seu. Porque o resto não tá passando por isso, tá? Então vamos estar diferenciando aí esse Acorda, formato. se liga, hein? Se liga. Se você está passando por problemas de dificuldade financeira, avisa, que aí é outros 500. É Aí a gente outros dá um 500. jeito, o brasileiro dá um jeito. A gente faz uma vaquinha. Pois é, velho. Agora, fazer isso que vocês estão fazendo, não, por favor. Porque todas as séries LGBTs, tudo sendo cancelada, as outras também que não é LGBT também, tudo sendo cancelada, terminando na primeira temporada, com as histórias tudo pela metade, não dá. Não E tem. Elite tá lá, só renovando, né, gente? Eu trago de Ai, novo esse horrível. questionamento, o meu rancor, Elite, gente. Nunca nem vi. E vou Também continuar não, assim. não perco tempo. A Anitta vai vir para a 7ª temporada. A Anitta, Sim, uma novinha. Tipo assim, quando vai pra pensar, né, que é mãe mente de escola. Uma novinha. Se dizer super assim. jovem. Gente, chocado. Mas sim, vamos continuar falando sobre os Opa, personagens. vamos lá. Um personagem que eu acho legal da gente comentar aqui nesse decorrer também é Vince, que é o amigo Amigo de. do Mando. Sim, vamos problematizá-lo um pouco, porque Vamos, um pouquinho, assim. eu acho que essa pegada de fazer os amigos sempre na pegada de uma pessoa extremamente afeminada e ele ser o alívio cômico Da série ali. é. Gente, a gente já tá cansado disso, por favor. Já basta os programas de 2000. Chega, gente, por Exatamente. favor. Vamos ser livres, assim. Chega de alívio cômico. Deixa a série por si só ser engraçada, não precisar ter um bobo alegre ali pra fazer as Uhum. piadas. No episódio 181 que eu fiz com o Tadeu, uma das coisas que a gente acabou comentando foi justamente disso. As representatividades que existem nesse decorrer de história do Brasil, na televisão brasileira, e aí a Globo, por exemplo, e Pit Bicha, a questão de como que é representada a situação das pessoas, o Cro, que é uma outra situação assim que a Sim, gente acaba vendo de personagem. E aí fazendo uma construção caricata do que é ser uma pessoa afeminada. E não necessariamente é precisa aquilo, ser sabe? assim. Que é assim, que funciona assim. É, tipo assim, pra mim, retrata a pessoa afeminada porque ela existe. Mas não retrata ela como a piada. É, ponto. Tipo, Ponto. quando você começa a trazer o rolê de que a pessoa afeminada ela vai ser a piada do contexto sempre, pra mim começa a perder a graça, porque aquilo dali tá sendo só o alvo de chacota De piadas, de para as homofobia. pessoas rirem da pessoa quem ela é, do que simplesmente a gente focar na história e rir junto com a pessoa. Quando a gente não tá rindo junto com ela, mas dela, aí eu já acho meio triste, meio É ruim. pesado. E aí o Vince, ele é bem legal porque ele traz essa ideia de uma pessoa que já tá bem estabelecida quanto um cara gay, assim como o Barry, que é uma coisa diferente, que eu não costumo ver em histórias de doramas, que o Barry, ele já tá bem de boa, fora de armário, bem tranquilo, mas Namorando. é namorando um cara, mas a questão é muitas das vezes que o relacionamento dele está cagado. Então, por É. isso que a gente acaba vendo que ele tem essa possibilidade com o Mando. Mas no contexto como um todo, eu nunca vejo assim pessoas abertamente gays como protagonistas. É muito E uma difícil. naturalidade ainda. Isso é. E eu gostei muito da série muito por conta dessa situação de que o Mando, ele é trazido, o Mando não, desculpa. O Barry, ele já é Barry. trazido como um cara gay logo de cara, no primeiro momento que ele é comentado. E eu achei isso um diferencial, bem legal. Ai, amigo, esqueci de uma coisa antes de puxar um gancho Hum, da questão das cenas lá no resort. Que lá no resort, como eu comentei na sinopse, eles acabam tendo a revelação dos sonhos. Porque os dois tinham o mesmo sonho. De que um verdade. era Rapunzel e o outro era o Príncipe Encantado. Só que eles, nos sonhos, um pro outro tava de máscara. E eles acabam descobrindo quem que é pelos detalhes.
Gente, não, é muito engraçado as cenas do castelo e coisa. E no final ainda da série, porque durante a trajetória da série, esses sonhos eles estão trazidos como preto e branco. E no final, quando o Mando realmente assim ele se liberta, ele se aceita, tudo fica colorido, tudo fica bonito no sonho, que não é mais sonho agora. E foi muito legal, foi muito engraçado as cenas e foi bem construtivo para a história em si. Uma coisa Foi muito bem déjà didático. vu. E tudo desenhado, né? Então, aquela ideia da Sim, Rapunzel e ele sendo príncipe, eu achei bem legal. Inclusive, Rapunzel pós-cortes de cabelo é terrível. aquela coisa pavorosa, mas a gente dá risada assim. Mano, o Ah, Mano ficou muito pavoroso com aquele cabelo cortado. Horrível, mas ficou engraçado. sim. Ai, céus. Eu gostei bastante. A maneira de se trazer essa forma lúdica de duas realidades diferentes e depois os dois encontrando, né, esse senso de que ambos entendem aquilo como algo próximo da sua realidade, eu achei bem interessante. E foi algo também que eu não tinha visto antes, porque como o Mando ele vem dessa veia, entre aspas, que é muito do quesito do teatro, eu acho que essas cenas trazem muito dessa pegada do teatro também, porque os dois fizeram Romeu. Então, Sim, os dois fizeram Romeu e a Kish, que é a irmã do Barry, ela ia fazer a a Julieta. Juliette. E aí, juntar os dois fazia sentido na história. Os dois Romeos. Sim, eu gostei dessa ideia, assim, de como fazer essa situação da mescla do casal. E a maneira como eles se abriram um pro outro, né, naquele momento do resort. No momento do resort, eu falo que eles vão furunfar, no caso. Eles vão Pré, tocar sanfona, gente. o pré-furunfada, gente, que inclusive sem condições de fazer com a persiana aberta. Não, não consigo entender ainda como aquilo aconteceu. E não foi pensado de que eles podiam ter sido pegos por qualquer pessoa que passasse. Não foi. Ai, Ai, Deus. ai. Amigo, falando em casais, eu acho que Hum, que você ia falar? pode falar. Eu acho que seria interessante da gente falar em questão da relação dos pais do Mando. Vamos. Sim, tava na lista. E eu ia comentar da professora, mas vamos Ah, não. comentar deles primeiro. É, quer começar falando? Pode ser. Gente, então, a questão da construção entre os pais, o relacionamento dos pais do Mando, no início ela fica muito vaga. Depois ela acaba sendo resolvida e mostrada durante a série. Bem, a mãe do Mando, ela já se descobriu muito nova como lésbica, mas pela pressão familiar e social, ela foi forçada a se casar com o pai do Mando. Sabe, ela gostava do pai do Mando até, só que ela não sentia aquele amor, aquela atração por ele como ela sentia pela esposa dela, que depois é trazida na série. E nisso, ela queria, o sonho dela era ser mãe, ela acaba tendo o Mando. E quando o Mando era pequeno, ele acaba flagrando ela e a mãe dele, junto com a amiga dela, entre aspas, se pegando na cozinha. E no jantar ele acaba soltando isso para todo mundo, Dan, dan, dan. sabe? Aí fica aquele clima tenso. E daí ele tem que ir pro quarto, ficar de castigo, enquanto ele ouve o pai dele discutindo com a mãe dele. E nisso, depois, a mãe dele acaba saindo de casa e fica o Mando com o pai dele, morando sozinho. E o Mando, durante isso, ele acaba se sentindo culpado pelo que foi que ele fez, por ele ter falado. E ele acaba se culpando tanto que ele não consegue nem conversar com a sua mãe, ter um diálogo comum, um diálogo aberto, que ele se sente culpado, ele fica com raiva dela, com raiva dele. E mais pro final da série, eles acabam se apaziguando. Aí lá mostra a irmãzinha de borracha dele ainda. Sim, eu não tive condições quando eu Eu vi o não Mano se pegando. reparei. Eu reparei.
Você tá vendo como eu falo, que eu reparo nos mínimos detalhes? Aham. A gente tava vendo o episódio e eu falei, bicha, essa irmã dele é de plástico. Como é que me bota um bebê de plástico no colo do cara, velho? E não deixa, tipo, a cara tampada. Não, não tem condições, não tem condições. Quando eu vi É. aquilo, eu só dei risada, assim, de tipo, puta que pariu, o que tá rolando E eu aqui? tava tão emocionado na questão dele se apaziguando, do pai do Mando aceitando a sexualidade dele numa boa, porque ele aceita a mãe dele também. E tipo assim, cara, que eu não acabei nem prestando atenção nessa questão. Depois que o Dan falou, eu falei, não, sério, eu não olhei isso. Meu Deus. Foi. Nossa, a gente dá bastante risada. Real. É isso, a série traz uns contextos, assim, muito pastelão. Mas, também nessas horas de cenas sérias, se você tá com aquele olho, assim, treinado pros detalhes, Olho de você vai... águia, você vai dar Mano, risada. você vai catar cada coisa durante o episódio. E você vai morrer de rir. Porque é tipo um negócio engraçado que você só vai, tipo, tá de boa. A série não é de baixo custo e baixo orçamento. A série não é de baixo orçamento, mas a situação de ver que tem esses Esses, ganchos esses assim cortes. de aberto é muito engraçado, é muito bom. Mas esse contexto da história da forma como o pai do Mando recebe a notícia do Mando ser gay e também a gente ter o entendimento dessa evolução da relação foi muito interessante. Acho que a Kish foi perfeita, porque se não fosse ela, a gente não teria visto a resolução. O Mando ainda estaria com raiva da mãe dele e dele mesmo, mais com raiva dele. E no final, ainda a mãe agradecendo o Mando por ter feito aquilo, porque senão ela estaria até hoje infeliz e não contente consigo mesmo. Gente, eu fiquei tão emocionado nessa cena. Nossa, e muito emocionado também na cena do pai, porque eu fiquei com o Seul na mão, morrendo de medo de que ele fosse, sei lá, expulsar o coitado do menino, mas não, ele abraça, assim, e fica tudo de boa, tudo tranquilo. E ele fala que a Kishi vai aceitar ele também, que vai perdoar ele, porque se ela ama ele realmente de verdade, ela vai entender tudo isso, vai compreender, assim como ele compreendeu a mãe dele. Ai, gente, não, aquela cena ali pra mim foi a melhor cena, assim, entre umas delas, né? Entre duas. Foi a melhor da série. É, a própria mãe do Barry e da Kish falando sobre isso também foi muito legal. De que ela acha que a Kish vai perdoar ele em certo ponto, mas é um processo que pode demorar um pouco. É, E eu entendo porque foi uma situação traumática que aconteceu para todo mundo, mas foi uma situação que é possível de ser conversada. Se tiver todo mundo com maturidade e tudo sim, mais. diálogo resolve tudo. Fato, fato. E eu gostei muito da maneira como a mãe vem assistir a peça do Mando no fim das contas, né? Porque depois de todo esse caos acontecendo, a gente não sabe como vai ficar, se eles vão apresentar a peça juntos, se eles vão simplesmente esquecer e jogar tudo para cima, ou se vai dar tudo certo e ninguém vai lembrar de nada e seguir o bonde, porque é uma coisa que acontece muitas das vezes nesses doramas. E eu Sim. achei legal de não terem simplesmente apagado o problema, mas feito com que o problema fosse conversado sobre. O que eu acho bizarro é, no quinto episódio, explodir a bomba na cara de todo mundo, jogar merda pelo ventilador, para resolver tudo no sexto e acabar. Tipo, tudo rápido demais. Precisamos de uma segunda temporada, gente, por favor. Vamos subir hashtag Sim, aí no Twitter. uma temporada, um filme, É, um spin-off. né? Um Tá spin-off não, amigo, contando. porque senão o spin-off vai ser da Kish com o cara, ou vai ser do Vince. Spin-off Ah, não é minha cabeça. A tá. gente precisa da história do Mando com o Barry. Inclusive o nome vindo O Mando, muito porque o Barry falava O Ô, Mando. Mando. É, ele ia falar Mando, ele ia falar, ô, Mando, ô, Mando. Tipo, dava pra perceber que nesses momentos não tinha música, era só o Barry falando. Sim. Então você escutava aquilo e ficava na cabeça de tipo, ele está falando o nome da série.
E era engraçado. Não, e fora o nome da série na plataforma, que tava completamente diferente, né, gente? Na plataforma não, no local onde você assistiu, É, no local que. que aí você foi baixar o episódio e tava com outro nome que era duplicado a primeira sílaba. Você que tá aí ouvindo, você pensa, qual é a palavra que você duplica? Na primeira Mando. sílaba. Pronto, vamos deixar no ar Aí aí você pro tira pessoal o pesquisar. N, dobra N, e aí pensa, o que escreve? Que a gente vai falar aqui. Mas é isso. O nome, eu, inclusive, dei muita risada quando eu fui assistir, porque eu não Eu não esperava tinha reparado, eu ver. reparei isso no terceiro episódio, porque o Dan falou ainda que ele tava no quarto episódio e tinha reparado isso. Você não ia reparar também, que eu tava muito concentrado na série. Velho, é sobre isso. Eu fico olhando todos os detalhes. Quando eu vi que eu baixei e eu falei, mano, olha o nome da série, velho. Olha o nome do episódio. Eu comecei a rir. A série é um grande surto coletivo que a gente vai dar risada o tempo todo. Exceto no quinto episódio. Apocalíptica. Sim, mas é muito bom. Mas, assim, comentando sobre a peça de teatro, eu acho que é um bom momento pra gente falar da professora. Sim, Que essa é maravilhosa. vai lá, joga, porque eu sei que você estava animado para poder falar sobre ela. Então, sobre a peça de teatro, nós temos o professor o Sr. Swin, que durante a trama ele acaba falando para os seus alunos que esse seria seu último apresentação naquela escola, porque na verdade ele é uma mulher trans e ele quer viver a realidade dele, ser quem Vamos lá. ela é, a senhora Swin. É Swin que fala? Siwa, eu acho. Siwa, a Siwa. senhorita Siwa. E no final da peça ainda, ela já está transicionada. E é uma bela mulher ainda. E ela fica muito orgulhosa nessa questão. E os alunos até fazem Isso que eu ia falar para uma, você interfe- contar. uma, inter- uma ai, manifestação. Eles fazem uma manifestação para a senhorita Siwa continuar lecionando naquela faculdade, porque e a faculdade aceitando quem ela realmente é, até porque ela é uma excelente profissional que estava há anos naquela faculdade lecionando e fazendo as peças de teatro. E ela ia precisar sair justamente por conta da universidade não aceitar ela como sendo uma mulher trans, porque ela ia precisar fazer a transição. E aí o que, que acontece? É uma escola, de certa forma, que é católica e não aceita esse tipo de comportamento, entre aspas. E aí, esse momento que é feito a saída de armário, né? Tipo assim, do mando. Mentira, é antes da saída de armário do mando. Ao É, mesmo antes. tempo, tá acontecendo a parada, que no caso seria o Sim, verdade. manifesto. Ele não vai na manifestação porque ele estava saindo Isso. do armário pro pai dele. É, ele estava muito sem saber como lidar com todas as informações, todo mundo ligando para ele, inclusive a Kish estava ligando para ele para poder saber que horas ele ia chegar para começar A o movimento manifestação. das pessoas para manifestarem em pró a professora Silva, Silva. a senhora Silva. E aí, nesse momento, a gente vê depois o recorte indo pro quarto do Mando e o Mando descendo para falar com o pai sobre essas questões da sexualidade dele. E eu achei muito legal, porque é uma maneira de mostrar que quando a gente está em espaços, por exemplo, estudantis, essa coisa de se unir para Os poder alunos se unir, conseguir essa dá mudança, certo, funciona. isso. E saber fazer da maneira possível, coerente, porque não Sim, adianta simplesmente chegar lá e quebrar tudo, porque o espaço é dos alunos, e se você quebra tudo, você vai atrapalhar para si, mas também para as outras pessoas que estudam ali no no espaço. E aí é coletivo. muito mais de tentar fazer de uma maneira inteligente isso, e aí trazer os alunos que são parte da comunidade, mas também pessoas aliadas, que eu acho que é um senso que a luta quanto o quesito LGBT precisa sempre se manter em atenção. A gente pode lutar sozinho? Pode. Mas quando a gente tem aliados que vão estar ajudando a levar a luta além da nossa bolha, as coisas mudam de uma forma muito mais rápida e mudam também num quesito que a gente consegue alcançar mais pessoas. E aí eu acho que esse ponto foi muito importante, assim, para gerar a mudança
dentro da escola para a senhora Siwa conseguir, senhorita, né? Siwa conseguir voltar no semestre seguinte e não ser demitida, simplesmente. E procurar emprego em uma outra universidade. Ai, complicado esse rolê. Mas o bom é que no final deu tudo certo. Eu fico pensando muito sobre a questão da relação do Barry com a Kish, porque foi uma relação que acabou ajudando muito no senso de como a gente vai ver o Barry ali naquele momento. E, inclusive, como o Barry acaba reagindo a tudo que está acontecendo, tentando ajudar sempre que pode, porque ele acaba gostando mais do Mando e também porque ele acaba sendo uma pessoa muito grata à pessoa que é a irmã dele. Se não fosse ela, né, ele não teria se sentido tão confortável com os pais para falar sobre, porque o pai dele não aceita ele como ele é. E aí a gente acaba vendo, se eu não me engano, a gente acaba vendo uma cena do pai dele, ou é o padrasto, eu acho que é o pai dele. É o pai dele. Comentando com a mãe. A relação normal, ele saberia ajudar, né? Na parte que ele termina com o namorado dele, que o Barry termina com o namorado dele, que estava traindo ele num hotel com o namorado do Vince. O peguete do Vince do Grindr. E eu preciso dizer, o namorado do Bryce, não, que Bryce? Do Barry. O namorado do Barry, ele é tão irrisório que a gente não lembra nem o nome dele. Ah, ele é muito chato, gente. Não, muito, muito insuportável, sabe? É aquela pessoa que apareceu na série e você fala, tá aprontando. Quando eu tava assistindo, eu falei pro Dan, tá aprontando alguma coisa. Quer ver que é traição? Dito e feito, tem gente. Merda. Ai, olha, terrível. O que eu falei pra você mais cedo, where is the poop, Robin? É aquela assim, cadê a caquinha? Cadê a caquinha? Eu tô sentindo o cheiro da caca no ar. Ela tá em algum lugar por aqui, eu não consigo encontrar ainda, mas eu sei que ela existe. Ela vai aparecer. Sim. Eu acho que essa questão de como o Barry acaba levando o relacionamento e a alfinetada do Mando foi o que me fez, assim, dar mais risada, porque o Mando não deixava abaixo. Ele falava alto e em bom tom para que todo mundo pudesse ouvir os comentários que ele fazia do namorado, do Barry. Era uma com a cena... Kisha ainda, né? Sim, a Kisha do lado dele. Ai, gente. Mas eu achei legal porque foi uma coisa que a gente acaba vendo que foi um ponto inicial para que os dois se juntassem. Tipo assim, como amigos, de certa forma. Porque depois que o Mando passa mal na casa dos pais da Kish, a gente vê que... E com um motivo bem forte que ele passa mal. Sim. Vão assistir, porque... Uma bomba, assim, jogada na cara. Eu precisaria de uma bomba de asmática também, se fosse o caso dele. Eu também, eu falei pro eu ia ficar assim, jogado no chão. O que tá acontecendo? Velho, passando mal. O que é isso? Real, velho. E aí, quando a gente vê esse momento de conversa do Mando com o Barry, é o primeiro momento que os dois vão ter, de fato, assim, de união. Porque antes era só o senso de o Barry tentando retribuir o que aconteceu, dele ter quebrado a bombinha do Mando e tudo mais. Mas ali naquele momento, que os dois estão na ponte conversando, de fato, o Barry, ele tá se abrindo para o Mando. E é uma cena super romântica, que a gente comentou mais cedo, mas é uma cena muito romântica, assim, muito que a gente acaba vendo de construção. E que depois ainda se repete. Sim. Eu fiquei muito feliz que ela se repetiu, porque eu ia ficar extremamente decepcionado. Sim, porque da primeira vez, eu até comentei com você, como assim os dois estão na ponte, todo mundo dançando em volta, e o Mando me inventa de ir embora? Não. Ficou nervoso. Não. Ficou nervoso. Sim, claramente. E aí, quando a gente vê a cena... É aquele famoso gay panic. Pois é. Quando a cena se repetiu, eu falei, agora sim, pode agora finalizar. Vai pra frente. Antes eu já tava chateada de não ter tido esse desenvolvimento adequado para eles acabarem juntos, sabe? E o bom é que também no final, depois de tudo que acontece, eles acabam ainda se
realçando a relação, oh, meu Deus do céu, que hoje tá bonito, hein? Reata. Isso, reatando. Olha como a língua tá presa hoje, hein, gente? Olha. Tipo assim, dá um gancho pra mais episódios, uma futura segunda temporada. Vamos pedir aí, gente. Vai que vem. Tem que vir, né? Um filme, né? É, Estão podendo também. Mas, assim, eu acho que essa história foi uma história muito boa de ser trazida, porque a gente tem a possibilidade de ver o relacionamento, ser um rolê fofinho, ter um negócio, assim, que vai dar uma quenturinha por dentro, umas melzinho. brabuletas no estômago, e graças a Deus. Eu não tive maturidade, por isso que eu passei mal assistindo, porque eu via as cenas, eu É ficava, umas gente, eu cenas estou assistindo. muito Eu, de cair o em queixo. celibato, há meses, eu não tenho condições de assistir essas coisas. Não dá. Dá pra mim. Eu vejo meu marido ali, que tá muita distância de mim. Não pode. Pode ter coisa Muitos comigo também. quilômetros. Não dá. Meu coração não aguenta. Não tenho condições. Aí, quando vi aquilo, eu falei, peraí, ainda vou ter que dar uma pausa. Beber Vou uma ficar uns dias água, sem pegar um ar assistir. fresco, contar Pois até é, 10, respirar. Cadê a 10, aí bolinha? você conta até 10 de novo. Velho, sem condições, de verdade. Quando eu vi umas cenas, eu te falei, amiga, eu vou ter que ficar uns dias assim sem ver, porque não dá. Quando eu vi aquela cena do terceiro episódio, o Mando vendo o Barry saindo da piscina e tendo ataque asmático, eu fiquei assim, mano, não, eu não vou conseguir terminar essa série, Representou-nos. porque eu sei que vai ter cagada e que eu não vou ter maturidade de ver o Barry brigando com a irmã e a irmã brigando com o Mando. Eu não vou ter maturidade para isso. Não vou. Batata. Foi o que aconteceu. Dito e feito. Ah, Chique. tá Nossa, isso daí acabando a dá luz uma da minha ring apertadinha. light, gente. Tudo no vídeo. Tudo no vídeo, gente. Assiste no YouTube também, viu, galera? Vamos dar views. Amigo, a gente é só você ficar uma pessoa mais brilhante, Ah, visual. hoje eu tô mais opaca, mais misterioso. Nós estamos, né? É, Porque os dois estão na mesma pegada. Gosta assim, vou tirar negócio o meio óculos pra não dar reflexo. cult. Aí, ó, ficou mais escuro agora, ó. Mais darkness. Essa Miau, série miau. maravilhosa e fofinha. Gente, vamos ver o vídeo. Guilherme como Nick Nelson sendo essa. Para! Ai, gente, olha, eu sofro, viu? Todo mundo fala. É ruim ser parecido com o Nick Nelson? Eu não Ai, acho. eu quero ser o Charlie agora. Eu já cansei de ser o Nick Nelson. Quero ser o Charlie. Eu preciso de achar alguém que me mime. Cansei de mimar os outros. Eu entendo você, eu quero alguém que me mime também na vida. É bom, de vez em quando, dar uma troca, assim, ser um negócio via dupla, de mão dupla. É, realmente. É bom. Amigo, deixa eu te perguntar. Você está com as Hum. notas aí Tô do sim, público? eu ia perguntar agora se você tinha mais algum comentário sobre a série. Tipo, em Não, geral, em se geral, você acredito que fez seja só isso. A gente comentou de todos os fatores importantes da série que a gente queria trazer aqui para vocês. verdade. Bom, indo para notas, trouxe notas do Filmou. A nota lá no Filmou é 3,5. Filmou é uma plataforma que a gente acaba vendo para nós assimilarmos quais são os filmes que a gente já viu, que a gente quer ver. Inclusive, tem lista lá com todas as indicações de filmes, séries e afins que estão aqui no podcast, no Filmou. E aí, 3,5 no Filmou de 5. Guilherme, qual é a nota que você dá para o Mando? Ah, eu dou 5. 5, 5, 5. Muito bom, gente. Eu dou um 10 logo Cadelinha. pro jeito. É, cadelinha, realmente. Velho, eu não vou mentir que eu daria de 4,5 para cima. Eu acho assim, eu daria um 5, eu daria um 5, porque eu gostei muito da história, mas eu fico lembrando dos buracos, tipo, o bebê de Para, amigo. plástico, Acontece. a cena dos dois furunfando e no fundo a gente vê a porta Câmera. de vidro, com o povo, os câmeras tudo refletindo. Isso bateu no meu coração diferente. Ai, amigo.
Não pode ser tão crítico Ah, assim. É uma coisinha fofinha. Tem que lembrar, é aquela série de final de semana pra comer com pipoca e manteigada. tá. Ela é bem bonzinha com açúcar, eu gostei. Tá. E agora a gente vai para crushes e ranços. Temos Temos muitos. quais? Bem, eu vou começar pelos ranços, que seria o namorado do Barry, até o dado momento, que seria esse que eu me lembro. E de crushes, claro, o Cocoi, o Alex, a Barbie. Seria os Meu top marido. 3, né? Os top 3. É sobre. É sobre. Eu penso que ranços eu botaria também o namorado do Barry e o pai do Barry, porque a gente tem dicotomias ali do pai do Mando, e o pai do Mando sendo uma pessoa bastante tranquila para conversar sobre o assunto, mesmo se sentindo surpreso de início. E eu entendo que isso pode ter vindo muito por conta do que aconteceu com a mãe e a maneira como as coisas rolaram. Mas eu também penso do outro lado do pai do Barry, que acaba sendo um pouco babaca em certos pontos. Um pouco chato. Então, o pai do Barry eu botaria como um ranço também. Ai, pra mim ele tanto Eu, faz tanto fez, sabe? Ele só tem uma fala, gente. Uma fala de 3 segundos, assim. Ai, podre. morta, ele aparece bem pouco mesmo. Sim, aí um crush E também seria a mãe do Mando e a mãe da Kish. Que duas mulheres maravilhosas. eu pensaria na mãe da Kish, porque a mãe do Mano não vai querer, né? Então, não sei se é algo viável. Não é algo Vai, eu viável. vou deixar Mas você terminar de falar dos seus crushes, amigo. Vai lá. eu penso também de crushes, meu marido, Alex, que é o Barry, e o Mando, porque eu lembro do Mando em Game Boys e roubou meu coração. Eu preciso assistir o outro filme, que é O Inominável, que a gente descobriu, e que eu sei que eu não vou Do ter nada, maturidade de assim, assistir no meio também. da aula da faculdade, assim, a gente teve umas cenas muito quentes, assim, com muito sol, um pouco de sangue, assim, né? Sabe aquele cotidiano de hospital, então, sabe? Não dá muito detalhe, tá? Por favor. Mas vamos deixar assim que Vai é um deixar. É, NSFW, que é Not Safe for Work. Cenas que não são seguras para se ver em espaços de trabalho, né? Então vamos deixar assim dito. Mas sim, as cenas são um pouco fortes. Coffee, coffee, coffee. E eu penso também que é isso, eu fico um pouco no muro com a Barbie. Não sei. é, Porque ela é legal em partes, mas eu não sei se eu teria crushes nela. Não sei. ó, gente, Dan é muito Mando seletivo, viu? e Barry. Ela é bastante. Como eu posso explicar? Ela é bastante carismática, mas ela não me cativou desse jeito, digamos assim. Tá. E aí eu queria estar momento fanfiqueira, como a gente sempre comenta aqui, que é o momento que a gente tem A oportunidade de a mudar a caneta. história. Vamos mudar, a gente vai mudar o quê? É, acho que o primeiro as gafes, né? O bebê de plástico, os cameraman, cortina aberta, a merda no ventilador, 2 vezes a merda no ventilador, no meio do público, assim, uma privada tá no meio do público. Pô, velho, é uns erros. Não, da mesma forma, são errinhos pequenos que no fim das contas a gente acaba vendo que não é todo mundo que vai ver, mas Tem quem gente que acaba vendo fica não consegue absorver a história da mesma forma. perde a magia. Sim, é isso. Dá uma perdida de magia mesmo. É sobre isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E é isso. Eu concordo com você sobre esses pontos de melhoria. Eu pensaria que eu tentaria colocar de uma maneira diferente a forma como o Vince e a Leslie entraram em contato com o Mando, quando viram que os Mando e Barry super Estavam passando lá.
as pernas uma na outra. E aí eu fico assim, véi, tinha um jeito diferente, assim, de tratar o tema, né? Não simplesmente excluindo o menino, ignorando ele, porque quando a gente tá saindo de armário, a gente, tudo que não quer é se sentir acuado, sabe? Mas, no geral, eu acho que esse foi o único ponto, assim, que me veio em mente de que eu pensaria de mudar. Eu acho que eu também mudaria a forma como eles se separaram. Porque Porque foi eu fico muito não natural, assim, sabe? E foi assim, pesado, velho. Simplesmente parar de. Ah, eu sou seu amigo, eu vou te apoiar. Aí apoio, tava apoiando, aí aconteceu o rolê, falou na cara dele e simplesmente deixou o menino lá à mercê da sozinho. deriva, em vez de ajudar, sabe? Assim, não, vamos, senta aqui, vamos conversar. Desde quando começou, como começou, como é que você quer resolver? Vamos lá, a gente vai Como te ajudar, estamos aqui na mão, segura, ninguém solta a mão de ninguém. Mas simplesmente deixaram o coitado lá sozinho. O menino entrou em desespero, em pânico, foi jogando tudo pelo ventilador, sabe? inclusive com a Kish, porque ele se sentiu meio que pressionado a tomar uma atitude, e eu acho que vem muito sobre como os amigos influenciaram nessa situação. E eu achei isso péssimo, péssimo. Foi bem Mas pesado. também eu penso de que se a maneira como ele tivesse iniciado esse relacionamento com a Kish fosse diferente, a história teria sido muito melhor. Tudo bem que poderia ter caído numa ideia meio clichê de que a Kishi fica o tempo inteiro dando em cima dele, ela se torna vilã por conta disso, mas no fim das contas o Barry fica com o mando. Eu acho que seria um negócio que eu esperaria assim, mais com calmaria. Mas, Uhum. por outro lado, a questão de a gente ver o casal e as traições foi um negócio que deu uma esquentada na história. E eu nunca tinha visto isso acontecendo em outro dorama BL, então dou parabéns nesse quesito. Eu pensaria de dar umas modificadas, assim, como as coisas aconteceram, A forma que aconteceu mas na sequência. isso. Mas eu gostei, assim, porque foi diferente. Não foi o que a gente normalmente acaba vendo. Bem, eu mudaria também a questão do Vince ser o alívio cômico, né? Porque Sim. acabou ficando pesado. É a primeira coisa que a gente percebe quando a gente assiste. Foi a primeira coisa que eu falei pro Dan quando eu comecei a assistir também. Então daria uma mudada nisso. E de resto, acredito que seria só isso mesmo. É, eu também fico pensando nisso. A história é muito boa, são detalhes que eu pensaria de dar uma modificada. Porque a história vale muito a pena mesmo. E ver essas produções que o Cocoi acaba estando são histórias bem legais, assim. As que são um negócio dorameira, sabe? São bem legais. Eu tenho muita vontade de ver Game Boys 2, porque eu acho que o Cocoi entrega carisma o tempo todo. Então, oi, Cocô, oi, Alex, vocês são incríveis. Podem me ligar se vocês quiserem. Aí, não Gente, DM. e o Dan falou tanto de Game Boys que até eu fiquei agora com vontade de assistir. Falei pra ele que eu vou assistir. Até tinha perguntado se ele já tinha gravado, ele falou que sim. Fiquei um pouquinho triste. Mas tem segunda temporada, se a Sim, gente daí achar onde vamos ver. lá. Vou Tem, assistir a eu primeira, acho que assistir a segunda. tem alguma plataforma de streaming. Eu acho que a primeira temporada saiu da Netflix, se eu não me engano. Mas tem alguma plataforma de streaming a segunda. É, a gente Deve pode ter na olhar. Viki ou provavelmente Crunchyroll. Eu não tenho certeza se Crunchyroll tem dorama, mas a Viki Eu acho que é tem. bem pouco. Mas vi que tem mais. A vi que é mais dorameira mesmo. É. Eu tava falando com minha mãe, mãe, você só fica assistindo dorama na Netflix, vai assinar, vai assinar a Viki, Vicky. Pois a você minha mãe vai se também tá nessa apaixonar. fase de dorameira. Ela assistiu a série da advogada lá. Tá assistindo umas outras agora de investigação e coisa, sabe? Muito dorameira. Sim, a advogada que tem autismo, se não me engano. Isso. Eu ainda não assisti, mas eu quero assistir. Eu quero assistir porque parece bem interessante a questão de como é tratado. Sim, de fato. É isso. Gente, dorama. BL, não dorama hétero, dorama É. BL, um negócio diferenciado. Eu comentei sobre isso com o pessoal do Boys Love Brasil. É muito bom. A indústria, como eu falei com o Tuila, que vocês ouviram no episódio anterior, a indústria é uma merda. A indústria coreana, por exemplo, é uma merda, porque
maltrata o povo lá que tá fazendo os papéis e tudo mais. Mas é isso, no fim das contas, entrega umas histórias assim maravilhosas. Então, a E gente que nem assiste você falou, os maiores BL são os filipenses, tailandeses. filipinos, sim. Eu amo os filipinos. Inclusive, esse é filipino, se eu não me engano. Isso, E eles são maravilhosos. Inclusive, eu acho que a maioria dos que eu trouxe pra cá, são 2 filipinos. ou 3 do todo, eles são filipinos. Gaia, essa película, eu acho que ele é filipino. E tem mais um outro que eu já indiquei aqui também, que era filipino. Game Boys, não, amigo? Hã? Game Boys também, acredito eu. Game Boys filipino, exatamente. Ah, e teve outro, além de Game Boys, que era filipino, teve também o Pro Next Door, que foi Ah, como eu descobri Game Boys. Na verdade, eu descobri o primeiro Game Boy, estava lá na minha geladeira de lista da Netflix, que existe até hoje. Aí eu assisti Pearl, descobri que Pearl Next Door era um spin-off de Game Boys, e aí eu fui assistir Game Boys em seguida. Que eu amei de paixão, Pearl Next Door. Foi o primeiro GL que eu assisti, e hoje eu continuo procurando outros GLs, que eu indiquei até um mês passado, um mês retrasado, na verdade, é Sleep With You, e eu gostei muito também, que conta a história de uma garota que tem deficiência locomotiva, no caso, usa cadeira de rodas, e é você bem legal chegou a a história. comentar comigo. Ele é muito bom mesmo. Foi difícil de achar, mas eu achei muito bom. Gente, dança traz indicações boas, viu? Eu sei por vivência, porque eu tô lá sem nada pra fazer, quero assistir alguma coisa. Eu falo pro Dan também lá com a biblioteca dele, eu vou assistir isso aqui. Gente, é muito bom. É bom ter amigos assim. Eu tento fazer um rolê de alegria para os outros. Por isso que eu gostava tanto de estar no grupo de cinema, porque era aquele mundo de possibilidades, assim, de espalhar boas histórias com finais felizes. Ah, mas agora tá meio punk. Vamos deixar em off. É isso, deixa abaixo. Vocês querem, a Então, gente traz um galera, episódio falando só sobre isso, falando mal das pessoas. morta. Mas, galera, é isso. Conversamos um pouco mais aqui sobre doramas em geral. Vamos assistir essas outras indicações também, porque são muito boas. E vamos de despedida agora. Guilherme, Ah, mas deixe sua já. mensagem final para quem está aí assistindo ou ouvindo esse episódio. Deixe sua mensagem de alegria para o próximo. Bom, gente, se você assistiu aqui até. Eita, gaga. Se você assistiu. Eita, nós, olha só. Se você assistiu até aqui, digite amém. Brincadeira. Mas, gente, muito Digita obrigado no por. Spotify. Amém. Vai É, tem lá nos no Spotify. comentários, Bota pelo amém. telefone, gente. Isso, digita lá. Deixa seu feedback sobre os episódios também, que o Dan vai gostar bastante. E, Dan, obrigado por ter me convidado para mais um episódio. Você sabe que eu amo gravar contigo, é bem legal. Eu fico um pouco nervoso, gente, né? Porque gravar com gente famosa é difícil, né? E Oh, meu muito obrigado Deus. por ter assistido até aqui ou ouvido. Desejamos uma boa semana, um bom final de semana. E até a próxima, galera. Muito obrigado. Meu Instagram, de novo, é Gui Becker, Gui underline Becker underline underline. Segue lá. Se quiserem chamar pra gente conversar, eu vou estar disposto a trocar ideias com vocês. Amo. Exatamente. Se joguem para mandar mensagem para ele, vão lá, dá amor, dá uns biscoitos pra gata, que é bom. E aí, se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, eu estou como @DaniBatista2, Dani com 2N's e Y. Querendo ouvir mais episódios, podem ir lá no podcast, por favor, me leve. Se vocês querem ouvir ele online, podem ir no anchor.fm/, por favor, me leve. E lá no site tem link direto para o YouTube, mas também tem link direto para várias plataformas. Não tem disponível a plataforma do Deezer, mas vocês botando o nome, por favor, me leve no Deezer se vocês acham o podcast. E é isso. Vamos que vamos. Indiquem para geral. Joguem no final do episódio, sim, no Spotify um amém, que eu vou amar ver que vocês estão ouvindo o episódio inteiro. Vai fazer a pessoa muito feliz. Querendo mandar mensagem de áudio para aparecer aqui conosco, podem ir lá no anchor.fm/, por favor, me leve também, que vocês podem me mandar mensagem de áudio. Esse link fica disponível na descrição do episódio. E eu também vou deixar todos os links aqui na descrição, incluindo o nome do Instagram de Gui, o meu,
E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Podem jogar possibilidades de outras Eu ia falar agora, indicações de trazem indicações audiovisuais. sempre pra gente trazer aqui, galera. Se vocês quiserem participar Sim, também, a gente, né? A gente é chama aí, muito disposto. bom de poder assistir. E é isso. Gente, Um eu tenho beijo uma. para Pera aí, vocês. oxe, você não vai Ai, contar essa novidade? qual? Gente, vamos ter Dan Batista na PocCon, tá? Vou mesmo. Eu espero que dê tudo certo por lá, Vai dar. porque estamos Já tá gravando esse dando. episódio no início do mês. Eu vou viajar para lá daqui a 3 dias. Ou é 2? Não, daqui a um dia, né? Porque já deu meia-noite. Já é sábado, então eu viajo amanhã, no domingo. E aí a PocCon é na próxima semana. Provavelmente esse episódio vai sair uma semana depois de eu voltar. Mas eu estou neste momento, a ansiedade em pessoa, daqui a pouco indo Sim, montar mais. realmente. Eu tô meio dispersa nesse episódio, estou, me perdoe aqui. Mas é isso, eu tô Ai, uma pessoa assim, tipo, nervosa com tudo que tá acontecendo. Mas eu tô muito feliz mesmo, porque a PokéCon é a oportunidade de rolê assim para poder conhecer gente nova e também conhecer mais sobre o mundo de horas histórias em novas. quadrinhos LGBTs. Eu tô fazendo até as indicações lá no TikTok, tá sendo bem legal. Ah, já deixa o seu arroba do TikTok, amigo. @danbatista 2022, mas se vocês jogarem Dani Batista 2, é o meu nome que tá lá. De Porque eu não user. consegui botar os dois, já que tinha alguém já que não usa o TikTok, mas inventou de criar com o mesmo arroba que o meu em todas as outras redes sociais. Ai, céu. Mas então é Roubaram isso, meu arroba. gente. Temos essa novidade aí de dar influencer, hein? Tô animado mesmo. Ai, Ai, meu Deus. tá dando certo, amigo. Vai dar mais certo ainda. E vamos trazer bem mais pessoas para o podcast. Sim, verdade. É uma vontade que eu tenho, assim, de fazer, porque vai dar muito certo, velho. Poder ter mais pessoas aqui, alcançar mais estados novos, pessoas novas para escutarem. Então, isso me deixa muito animado. Para compartilhar nossas histórias. Sim, exatamente. Ter pessoas novas para poder discutir sobre esses temas que vêm para cá, para mim, é o que me deixa feliz. E o Quando tem, assim, principal, que é o foco também do seu podcast, que é levar histórias felizes, né, amigo? Porque chega de coisa triste. Chega de coisa triste. Vamos só alegria, unicórnio e arco-íris. vamos de vomitar com íris, eu amo. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês até aqui. Até os próximos episódios. Um beijo, Gui. Até mais. Um beijo no coração. Tchau, Tchau. tchau, gente. Beijos.